Deixa eu ver aqui. Olá, Helena. Para o debate de hoje, um debate que tem sido esperado. Eu tenho recebido algumas informações, alguns contactos de pessoas que estão muito interessadas, principalmente neste debate, embora os outros não tenham interesse, todos eles têm interesse. No entanto, eu falei que essas pessoas, pelo menos foram três, eu falei que eles possam entrar também. Eu dei a indicação para que possam entrar no canal, é muito fácil, VWR Audiovisual, é só clicar em usar caixa. Portanto, agora vou dar a palavra a quem? As minhas companheiras. E como veem, caras bonitas aqui a acompanhar-me, vamos então saber quem é o pessoal. Boas-vindas. Foi a primeira a chegar, a Mafalda. Boa noite, ou boa tarde, Mafalda, porque aqui é boa tarde, ela também é boa tarde, é o mesmo horário. Boa tarde e bem-vinda. Obrigada, mais uma vez, por estar aqui presente. Olá, boa tarde a todos, boa noite. Obrigado pela presença. De nada. Depois, a Creusa com alguns tombos, eu penso que furou algum pneu por aí, ela entrou-se. Não sei como, mas ela chegou. Boa noite, Creusa. Boa noite, Brasília. Boa noite, gente. Boa noite, colegas de equipe. E desejo a todos um excelente programa e vamos debater hoje sobre, algo muito importante. Vamos debater. E agora? Mena, está na nossa capital. Ora, ela não pertence muito à capital. Ela também não pertence muito aos Açores. Ela também não pertence muito ao Brasil. Uma divisão, um dia vamos entender. Boa noite, Mena, bem-vinda. Boa noite, José. Boa noite, equipe. Boa noite, mundo. Vamos ver para onde é que nós vamos. A internet nos leva para muitos lugares. Obrigada por estar aqui. Vamos ver então. E deixe-me dar aqui as boas-vindas a alguém que possa entrar no estúdio. Bem-vindos ao nosso debate que vai iniciar-se a partir de agora. Como toda a gente sabe, em tempos idos, a questão de se formar um casal sem o papel assinado, como se diz no Brasil, sem ir ao registro civil ou sem ir à igreja, isso era um escândalo tremendo. Inclusivamente, houve muitas famílias que se desfizeram precisamente por causa disso. Porque naquela altura, ou vais à igreja ou vais ao registro, tens que te batizar. O mesmo para o casamento. Tens que casar, tens que ter um papel escrito. Mas hoje é muito diferente. Hoje há muito mais compreensão, muito mais tolerância para certos casos. Mas ainda existe que casar é que tem que ser. Tem que ter papel assim. Tem que ter um registro. A igreja tem que abençoar. Enfim, todas essas coisas. Eu pergunto à Mafalda, casar ou não casar? Qual é a opção? Bem, eu vou falar da minha experiência e da minha escolha. Eu sou casada. Sou casada pelo registro, ainda não sou casada pela igreja, com pena minha, porque casei na altura do Covid, apesar de ter um relacionamento de 14 anos com o meu marido. Nós, por força das circunstâncias, nunca pudemos fazer o nosso casamento, e então, quando fizemos 10 anos de relação, decidimos casar. Ora bem, numa altura em pleno Covid.
Isto, fomos de férias a Portugal e o meu marido, para assinalar a data dos 10 anos de relação, ofereceu-nos este presente aos dois. Claro que a festa religiosa e o casamento religioso ainda não se deu, nós somos católicos. E com muita pena nossa ainda não foi realizado. Mas isto também traz outra questão, aliado ao facto de ainda não ter casado pela igreja, porque o meu pai faleceu na altura, no mesmo dia em que o meu marido veio para esta ilha. E por isso já não será o meu pai a acompanhar-me ao altar. Tenho um irmão, obviamente que será ele que me vai acompanhar, mas ainda não consegui ultrapassar muito bem isso. Mas é um sonho que nós temos de poder realizar. Não mudou nada a nossa relação, o facto de termos um documento assinado. Existe respeito, compreensão e amor, e enquanto assim for, faz sentido. Agora, acho que é uma escolha pessoal de cada um, e cada relação é uma relação, e pronto. Já vamos a outras questões misturadas com tudo isto. Mena, casar ou não casar? Como é? Não casar. Não casar. Nunca mais. Mas só isso? Não. Namorar é livre. Agora, casamento, nunca mais. Bom, Nunca mais ninguém me amarra. Ok, já vamos. Namorar? Sim, senhora. Já vamos saber algo sobre isso daqui a pouco, depois de perguntar à Creuza. Casar? Não casar? Sim? Não? Não. Casar, sim. É muito bom. É muito bom. Fui casada há 30 anos, hoje sou divorciada há quase 5 anos ou 6, mas eu sou a favor do casamento. É algo, acho, diferente do que viver, como a Mafalda falou, isso é muito pessoal, depende de cada um. Sei que a juventude hoje pensa diferente, inclusive até meus filhos pensam diferente, mas eu penso assim, um casamento de 30 anos e se desfaz, e após 5 anos você ainda sonhar em se casar outra vez, eu penso sim, porque não é porque não deu certo com o primeiro que eu não possa casar com o segundo e ser feliz. Eu penso dessa forma, que um casamento, como diz a Bíblia, como diz a palavra de Deus, Jesus disse, né? Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, para que ambos sigam um caminho e sejam felizes, e dali procriem, que venha a família. Então, é um assunto polêmico também nesse assunto, porque para muitos, outros podem dizer, mas para constituir uma família não precisa casar, não precisa de um papel, não precisa disso assim. Sim, cada um tem o seu pensamento, porque uma família é pai, mãe, filhos e etc., né? Mas o que diz a Santa Madre Igreja, o que diz a palavra do Senhor, não é? É tanto que quando Deus criou o homem e a mulher, ele viu que não era bom que o homem, está lá em Gênesis capítulo 2, que o homem vivesse só. Ele criou uma companheira, né? Mas a questão é, diz o pensador, casar ou não casar? Eis a questão. A minha questão e o meu pensamento é casar. A Mafalda talvez tenha a mesma ideia. A outra colega, a Mena,
ela já discorda porque já deve ter passado por algumas experiências. Mas também eu vejo uma razão. Não é porque você deixou de casar que você também não possa ser feliz. Eu conheço casais que não são casados de papéis passados e vivem maravilhosamente bem. Vivem muito felizes dentro daquilo que eles entendem de casamento. Mas a Mafalda disse algo muito interessante que eu havia pensado antes. Tudo bem, pode ser que haja mulher que não tenha esse sonho, mas eu acho que grande parte, acho que a maioria pensa em realizar este sonho de casar, entrar na igreja, de vestido de noiva, da festa. Isso é muito bom, é muito lindo. E muita gente olha para mim e diz, mas você com 66 anos ainda pensa em casar? Claro, por que não? E de papel passado. E eu tenho esse sonho e vou realizar. Meus filhos falam, mamãe, mas na sua idade precisa, namora. Namorar eu namoro, mas eu quero algo mais concreto. Eu quero realizar esse sonho e vou casar. Bom, muito bem. Vai casar. Muito bem. Cada um faz como quer. Cada um pensa de forma diferente do outro. Mas eu perguntaria, por exemplo, à Natália, Sim. qual a diferença que existe em viver numa posição parece matrimonial, mas não é, e depois de ter casado, depois de assinar o papel? Qual é a diferença que existe entre uma coisa e outra? Não senti nenhuma, até porque foi sempre dado pela nossa família e amigos um respeito muito grande à nossa relação, assim como nós. Eu acho que parte do casal, o respeito que nós damos às coisas transparece aos outros, certo? E nunca foi colocada nenhuma imposição de termos que casar ou alguém sugerir que tínhamos que casar. Não, é uma coisa que para nós foi sempre natural. Nós somos católicos, sempre pensámos em casar pela igreja e olha, e casamos pelo civil, ainda nem casamos pela igreja. Foram benzidas as nossas alianças por um padre, mas ainda não casamos pela igreja. E é um sonho que nós temos por realizar, por força das circunstâncias, por estarmos aqui longe e por aquela situação que eu já mencionei, ainda não se proporcionou. Mas nem que eu chegue aos 50 anos e vou casar, vou ter o meu casamento, vou entrar com vestido de noiva, isso tudo e mais alguma coisa. O meu marido vai chorar no altar à espera por mim. Portanto, acho que nunca vi nem senti nenhuma diferença. Mas eu pergunto, quais são os benefícios? Os benefícios que existem? Não estou a ouvir. Não está a ouvir? Agora já está. Eu estou aí bem no ar. Então, Eu estava a perguntar, quais são os benefícios que se pode recolher de um casamento com ou sem papel passado? Quais são os benefícios? É como lhe digo, Joseph, eu estive numa situação sem ter nenhum documento assinado durante 10 anos e eu não noto nenhuma diferença. Não tenho sequer nenhum benefício fiscal por o ter feito, até porque aqui nesta ilha não existe esse tipo de coisas, porque é uma zona franca. Não tenho qualquer benefício monetário nem nada para o ter feito, é mesmo porque era um sonho nosso que nós queríamos realizar. Não podemos, por causa do Covid, na altura, fazer a festa e a cerimónia religiosa que nós tanto queríamos. Por isso é que eu lhe digo, se calhar não sou a melhor pessoa para me perguntar isso, porque realmente eu não me sinto diferença nenhuma. Mas isso não é o caso da Mena. A Mena Pronto, lá está. Como é? Bom, então vamos começar do princípio.
É assim, Filomena Maria casou pela primeira vez, tinha 18 anos. Eu conheci o meu marido com 17, ele tinha 37 anos. Nós optamos por fazer um casamento religioso. Estava tudo indicado para isso. Saiu tudo ao contrário. Meu marido tinha vindo de África, tinha vindo de Moçambique e foi uma viagem de transição, a passagem por Portugal e foi direto ao Brasil. Quando ele fez a imigração, ficou logo, é uma das condições no Brasil, de que a pessoa, quando está em trâmite de residência, não sai, que é para não perder os documentos que já foram dados à entrada. O que é que aconteceu? Aconteceu uma proposta que era nós casarmos por procuração e eu ter direito à minha festa porque eu só tinha 17 anos. Eu fui emancipada, vocês vejam bem o rolo, hein? Eu fui emancipada para casar, casei por procuração com o meu pai e tratei de todos os papéis, tudo normal. Qual não é o meu espanto quando eu vou a civil e a juíza, portanto, eu nunca sei o nome que é dado aqui em Portugal, mas vamos dizer que é a presidente do Registro Civil. Ficou muito admirada que não me viu vestida de noiva. Aí eu fiquei assim, e eu fui, cheguei chegando. Vestido vermelho, sapato de salto alto branco e bolsa branca. Diz-me assim a juíza, mas afinal de contas, eu tenho um vestido de noiva. Eu disse assim, para que é que eu preciso de um vestido de noiva hoje? Se eu vou ter uma festa amanhã e amanhã vai ter vestido. Aí ela ficou assim, mas podias ter vindo com o teu vestido, fizeste tanto empenho, tinhas o teu, porque aquela história rolou no Conservatório do Registro Civil como uma história, uma fantasia, um conto de fadas. Então, a menininha, 17 anos, 18, casada com um cara 20 anos mais velho, poxa, até ali tem coisa, né? Então, eu virei o bibelô do Registro Civil de Sintra. Não teve vestido de noiva. Vestido de noiva foi no dia a seguir, que eu tinha sido autorizada pela Diocese de Lisboa para casar pela igreja, mas teve um padre muito atencioso que se virou para a minha mãe, que era uma amiga do padre, gostava muito de ir à igreja e tudo aquilo que o padre falasse era um amém para ela. Disse-lhe o seguinte: se por um acaso no Brasil o Guilherme disser que não quer o casamento desfaz-se. Minha mãe ficou assim, dizer assim, mas como é que é? Mas ela vai casar pela igreja, diz ela, exatamente nessa questão. Então é assim, eu proponho que a Mena, no caso me chamavam de Meninha, que a Meninha case pelo civil e a posteriori case pela igreja. Eu tinha condições de casamento porque o meu marido, ele era batizado, nós somos primos em 2º grau. E então não havia consanguinidade, não havia nada disso. E eu fui para o Brasil para casar pela igreja. Eu levei o meu vestido de noiva. Lógico, as coisas foram antecipadas depois de tanto tempo, né? Mas lá eu cheguei ao Brasil e fui pedir a um padre para me casar. O padre pediu o dízimo e 5% do salário do meu marido durante um ano. Eu disse, Sr. padre, eu acabei de chegar, eu não tenho onde cair morta, e agora o senhor está me pedindo logo essas coisas todas. E cheguei em casa e disse assim ao meu marido, é muito importante para ti? Digo assim, acho que não. Então, deixa para lá, esquece. Usei o meu vestido de noiva, tirei as fotografias de casamento lindas. Mas fiz uma afronta ao padre aqui de Sintra. O padre fechou-me a porta da igreja, no dia do meu casamento, fechou-me a porta da igreja, e eu fui para a porta da igreja e tirei fotografias na porta da igreja.
Ele não me casou porque não quis. Mas se ele estava pensando que eu não ia fazer, eu fiz. Eu tenho. Eu o honrei, eu tive a felicidade de poder usar o meu vestido branco com o direito de ser uma virgem. Então, fiz isso. Tudo bem. Como diz a nossa querida Creusa, meu casamento demorou 26 anos. Houve 26 anos, deu um triângulo manco, pronto, acabou. Caso pela segunda vez. Por um ateu budista, vejam bem a tipo de coisa, mas também batizado. Então, para ganhar a minha mãe, que a minha mãe, o sonho dela era ter uma filha casada pela igreja, casei pela igreja. Quem for, meu pai não me levou ao altar, ele não quis esse tipo de situação. Como eu tinha 2 filhos adultos, foram os meus filhos que me levaram, que me entregaram ao meu marido. E nós vivemos 19 anos completos. Ao fim de 19 anos acabou tudo, com violência doméstica, e acabou. Então é assim, foram 15 anos muito bons, os últimos 4, a violência doméstica que eu tive não é física, ela é psicológica e monetária. E acabou, único e simplesmente acabou. Eu não estava, eu há bem pouco tempo, até a gente teve aqui uma conversa uma vez, eu não estaria disponível para uma nova relação. Eu achava isso improvável. Hoje já não estou tanto nessa ideia, mas digo-vos francamente, se alguém aparecer para ficar, é assim. Eu vou fazer como tem vários atores brasileiros, tem uma atriz que eu adoro, que só na pandemia, com 30 anos de casada, é que ela foi viver junto com o marido. Então é assim, pode até ter, mas cada um na sua. Eu já não faço mais ideias de partilhar uma cama, mesa e banho durante todo o dia. Nem pensar. Não, está fora de questão. Não caso não, José. Não. Não. Está bem. Está bem. Muito bem. Creusa, antigamente, não sei se hoje ainda acontece, era pecado casar sem papel, principalmente na igreja. Como é que isso é hoje? Como é que as pessoas pensam assim? Porque naquela altura era um escândalo, era um pecado casar sem papel, sem igreja. Bom, Joseph, segundo a igreja, não há casamento sem papel. Segundo a igreja. E segundo os mandamentos também da igreja, não há casamento sem papel. Lá é bem clara na Bíblia quando diz: para que um casal seja verdadeiramente um casal e receba a bênção divina, tem que haver o casamento na igreja. Essa igreja não quer dizer o espaço físico, pode ser em casa, onde quer que seja, mas que seja com a presença de um sacerdote, no qual ali ele vai realizar, como todos conhecem, né? E realmente abençoar aquele casal conforme é dito, né? E como ele diz, até que a morte os separe. Veja só, até que a morte os separe. E que seja na alegria, na saúde, na doença, que ambos estejam juntos. A igreja só chama de casamento se houver este ato. Agora, existem casamentos
de pessoas, a gente fala casamento, porque segundo a lei, quando não são casados na igreja, com essa bênção sacerdotal, através do matrimônio, se chama uma convivência de companheirismo. Por exemplo, eu sou casada, eu sou a esposa, e ele é o meu esposo. Mas, quando não, lá no ato é dito, é um companheiro e uma companheira. Aí você me diz, mas a pessoa que foi casada, separou, se divorciou como eu me divorciei, crendo na igreja, em todos os dogmas da igreja, como que você vai casar outra vez? Eu vou começar por mim. Hoje eu posso casar na igreja porque o meu casamento foi nulo. Eu não sou só divorciada. O meu casamento de 30 anos houve a nulidade. Chama nulidade, sim. Ambos entram com o processo. É doloroso um processo de nulidade. Mas aí a Cúria, no caso, junto com o Vaticano, chega ao consenso que aquele casal, por determinadas razões, o casamento pode ser nulo. Foi no meu caso. Então eu posso casar de véu, grinalda, porque também se casa de véu e grinalda, independente de ir para a igreja ou não, basta querer e receber uma bênção. Mas eu posso realizar com essa bênção matrimonial. Aí tem a segunda questão. A pessoa que é divorciada, conhece alguém. Eu vou citar casos de família. Por exemplo, casou, viveu 2 anos, 3, não deu certo. As incompatibilidades tremendas. A pessoa vai viver eternamente num suplício porque deu aquele sim. Não é isso que eu vejo, que eu penso que Deus quer. Deus forma a família para que ela seja feliz. Então, separou, vamos nos unir, conheceu outra pessoa, vamos casar? Vamos. Você pode casar de véu e grinalda do jeito que você quiser, com uma bênção sacerdotal, mas não a bênção matrimonial. Pode haver o encontro de amigos, você de véu, de grinalda e tudo, e um sacerdote, só que ele não vai realizar um matrimônio. A pessoa conversa, ele faz ali umas palavras, porque eu já assisti uns 2 ou 3, mas eu não prestei muito atenção, como que diz, mas ele não declara marido e mulher, ele não declara aquelas palavras que são ditas no ato do matrimônio, mas ele dá uma bênção ao casal. Daí, futuramente, se conseguir uma nulidade, tudo bem. Se não conseguir, nós podemos dizer assim, segundo o que está lá, quem não é casado não tem essa bênção de Deus. Mas eu vejo por um outro lado, hoje eu penso assim, que Deus é tão misericordioso, Deus não vai deixar de abençoar um casal, mesmo que não tenha recebido essa bênção, quem estiver me escutando, e quiser contradizer, tudo bem, mas é o meu pensamento. Sou católica, apostólica romana, fui casada, recebi a bênção. Se o meu casamento não tivesse sido nulo para que eu possa casar uma segunda vez na igreja, eu conhecendo alguém, eu iria viver, eu iria morar, iria ser feliz e receberia essa bênção do sacerdote. Eu viveria. E eu já vou até adiantar talvez uma pergunta. Antigamente eu tinha um pensamento bem arcaico. Não que a palavra de Deus muda, porque ela é imutável. Antigamente, se você me fizer essa pergunta que eu vou lhe dizer agora, você autorizaria uma filha a morar, a não casar? Hoje, eu digo, contanto que seja feliz, vai ser feliz.
vai ser feliz, porque o Deus que eu conheço hoje é um Deus de amor e de misericórdia, e Ele abençoa todo aquele que quer instituir uma família, desde que seja sincero de coração. É a minha palavra. Muito bem. Mas eu tenho uma pergunta. Creuza, Deus falou aí, sem a bênção, não pode ser feliz, não sei. Então, se não houver a bênção do Padre, eu não posso ser feliz. O casal não é, o casamento não é abençoado. Em que é que ficamos? Isso são as leis da Igreja. E não estou a dizer que é a lei que é da Católica, que é da Igreja em geral. Cada igreja é diferente, mas principalmente da Igreja Católica a gente encontra muitos erros, e esse é um erro grande, um erro enorme. Então, eu gostava de ver onde é que está escrito que se o casal não for abençoado pelo sacerdote, esse casal não vai ser feliz, não é? Enfim, o que isso sabe. Como é que isso funciona? Não é bem assim. Na Bíblia está dizendo, como eu citei no início, que Jesus diz que o homem se unirá à sua esposa tal, e ambos formarão a família e se tornarão uma só carne. Está escrito lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus 19. A Bíblia diz. Aí há a realização do casamento, como foi dito, recebe a bênção sacerdotal, matrimonial, até que a morte os separe, e eu os declaro marido e mulher. Beleza, até aí. Quando é a bênção, é um casamento. Recentemente participei de uma pessoa bem, como é que chama? Próxima, parente, que casou, viveu 2 anos, mas por violência se separou também, conheceu outra pessoa. Hoje casou com outra, é muito, muito feliz. Teve a bênção do sacerdote, como a gente vê muitos artistas convidam, por exemplo, aqui tem vários sacerdotes famosos que vão às festas e realizam essa bênção, que é, como eu disse, assim, uma bênção diferente. Agora, lá diz, para que seja feliz, e também ainda acrescenta que haja prosperidade, tem que haver essa bênção matrimonial. Leia o Evangelho de Mateus, capítulo 19, e Gênesis, capítulo 2. Lá tem falando sobre, né? Mas eu penso hoje assim, a pessoa que é meu parente que casou vive muito feliz. E eu não creio que Deus deixou de abençoar. Do contrário. Ao contrário, depois dessa segunda união, a pessoa tem sido ricamente abençoada em todas as áreas. Prosperidade, familiar, tudo. Agora, Joseph, a igreja tem os dogmas de fé. Na Bíblia não existem os dogmas, né? Existe lá no catecismo da igreja, aí teria que ler, pesquisar os números, né? Como várias e várias coisas estão no catecismo. Aí é que está o problema. São os dogmas impostos pela igreja. Sim, dogmas que vêm complicar a vida de cada um. São esses dogmas que têm feito muita gente sair da igreja. São esses dogmas que têm feito muita, muita desgraça em família. Muitos mesmo. Portanto, esses dogmas é sempre pela igreja, e quando se fala na igreja, vem sempre da igreja católica. Sim. Não existe nas outras igrejas. O que é que um casal, vou voltar ao mesmo, porque é que um casal que não é abençoado pelo sacerdote
vai deixar de ser feliz. Mas não é verdade isso, até porque a Creusa falou aí num familiar que é muito feliz e não recebeu essa bênção sacerdotal. Em que é que ficava? Eu não encontro na Bíblia, casamento. Eu encontro as pessoas que se unem à união de pessoas e que formam depois famílias. Não há nada escrito que diga que o casamento tem que ser pela igreja, tem que ser por tudo. Tem. Estou certo ou estou errado? Não, tem. Não, espera. Aquela frase. Creusa primeiro, depois a gente vai. A Creusa que vai responder agora. Não deu para entender a pergunta. Eu não fiz uma pergunta. Só a Igreja Católica é impor dogmas que vêm complicar a vida de cada um e principalmente os casamentos. Eu tenho algo, vou falar depois, relativamente a isso, à questão da autorização, porque não é abençoado e porque é abençoado e o Papa é que tem que autorizar. Porquê o Papa tem que autorizar algo que duas pessoas querem? Não é a questão do Papa dizer que não, coisa que as pessoas não se vão unir e não vão ser felizes. Portanto, há algo, e nós temos que apontar sempre a Igreja Católica, e toda a gente sabe aqui, eu fui criado na Igreja Católica, eu fui catequista, eu fui um monte de coisas. Só que é claro, eu cresci, comecei a pensar e a analisar e as coisas desapareceram. Agora, abençoar ou não abençoar por um sacerdote, eu não acredito nisso. Porque a bênção, se ela vem, vem de Deus. E eu não preciso de um sacerdote para pedir a Deus para me abençoar. Será que eu estou certo ou estou errado? Bom, Joseph, pelos conhecimentos, o sacerdote, ele é o representante também de Cristo aqui na Terra. E o sacerdote, quando realiza o ato matrimonial e declara, eu os declaro, ou seja, o sacerdote, ele impersona Cristo quando ele vai celebrar a missa ou realizar o casamento. Ele impersona Cristo. Então, para entender bem isso, por que eu preciso dessa bênção sacerdotal? Eu recebi no meu casamento. Não fui feliz, entendeu? Mas recebi até que a morte, como diz, e eu os declaro marido e mulher. Porque eu quero dizer que a imagem do sacerdote, é preciso que nós entendamos isso. O sacerdote, quando ele está celebrando a missa, segundo os estudos, não é o sacerdote em pessoa, é o próprio Cristo. É tanto que só o sacerdote tem a unção de fazer a transformação do pão e do vinho no corpo de Cristo. É tanto que a Igreja Católica existe diáconos também com a mesma unção sacerdotal, que ele celebra uma missa, ele celebra um casamento, ele celebra um batizado. E a missa, o único momento que ele não pode realizar é a consagração, porque aquele ato daquela unção é exclusiva do sacerdote. Então, essa bênção matrimonial é bíblica, e precisamos dela sim. Aí voltamos à estaca zero. Hoje, devido aos dogmas, eu tentei, abdicar de algumas coisas e conversar com Deus, acreditar, mas nesse casamento de segunda união há uma bênção também, não a bênção declarada, eu os declaro marido e mulher.
Não é essa, mas tem uma bênção também especial para este casal. Eles não deixarão de ser abençoados. Eles serão abençoados, sim. Só que de uma forma diferente daquele ato matrimonial, como todos conhecem. Eu não prestei atenção, já fui a 2, 3 de família, de segunda união, onde o sacerdote foi e diz umas palavras, abençoa, faz aquela homilia, aconselhando o que é uma família, o que é um casamento, o que é isso, o que é aquilo, e no final ele abençoa as alianças e o noivo coloca igual no casamento normal e ele dá uma bênção, só que com palavras diferentes. Se a aliança não for abençoada, o que é que acontece? Olha, Joseph, segundo a Bíblia, ainda hoje eu li sobre isso, que para uma família ser abençoada, ela tem que receber essa bênção sacerdotal. Não são palavras minhas, são palavras que estão escritas lá. É tanto que você vê o Antigo Testamento, até essas minisséries que passam, os casais se conhecem, namoram, e para que eles possam morar na mesma tenda, é o que passa aqui muito, eles têm que receber uma bênção. Aí, você me diz uma coisa, é um casamento, é um sacerdote? Às vezes, pelo que eu vejo aqui do Antigo Testamento, as séries que passam, não é um sacerdote, contanto que esteja ali um número de pessoas reunidas lá no Antigo Testamento, familiares, amigos, e os noivos estão, e alguém ali faz a bênção daquele casamento. É o que acontece com o casamento da segunda união. Aí, vou dizer o que eu disse. Essa pessoa, parente, é muito feliz em todas as áreas. Aí eu prefiro pensar assim, a igreja diz isso, tudo bem, eu acredito, não vou muito pelos dogmas, não vou muito por esse lado, eu vou por aquele que eu disse. Deus misericordioso, Ele quer que seus filhos sejam felizes. Se você consegue casar, receber o matrimônio mesmo, tudo bem, tudo certo, mas eu não vou deixar de ser feliz só por receber uma bênção de um sacerdote que eu vou reunir com amigos e me casar de novo, constituir uma nova relação. Você sim, eu faria. E não proibiria nenhuma filha minha a ser feliz. Pois é, só que as coisas acontecem de uma forma tão esquisita por causa dos dogmas. Os dogmas que são impostos pela Igreja é que fazem a confusão entre as religiões. Isso tem acontecido. Isso é verdade. Os dogmas têm sido, na realidade, o grande problema. Eu vou repetir. Os dogmas são, na realidade, o grande problema porque as pessoas se afastam da Igreja. Sim. Tem algo importante, Joseph, desculpa eu interromper, que eu queria falar, que inclusive, essa semana, conversando com um sacerdote, até sobre isso, eu nem saberia direito que seria o tema. Hoje em dia, há mais possibilidade de casamentos serem nulos, porque antigamente era uma burocracia muito grande, muito mesmo. E o Papa, até questionei, por que tem casamentos que antigamente eram 10, 15 anos, a pessoa lutando com a Cúria, com o Vaticano, para um casamento ser nulo e provando que aquele casamento não podia continuar. O Papa, recentemente, digamos, uns 3, 4 anos para cá, ele escreveu uma carta, e lá ele diz para que haja e acelerem as nulidades de casamento, porque não tem condição das famílias continuarem no mesmo teto separadas.
Compreenderam? Separadas, famílias no mesmo teto, separadas, e que houvesse essa aceleração nos processos. É tanto que os processos de nulidade agora, em 2, 3 anos, dependendo do processo, sai rapidamente. Porque o Papa entendeu isso, o Papa entendeu isso. Francisco, que ainda a semana passada escrevi algo que está aí publicado, é o único ser humano religioso em quem eu acredito. Porque eu vejo no Papa, eu não vejo no Papa um padre, aliás, o Papa é padre, não é? Eu não vejo um padre, eu vejo um ser humano compreensivo e que está borrifando, como se diz em português, para muitos dogmas da Igreja. Ele próprio tem isso. Mas, bom, eu vou à Amena porque ela pediu para intervir. Vamos lá saber o que é que ela quer dizer, o que é que ela quer apontar, porque casamento não é com ela. É assim, falando, portanto, dando uma posição à Creusa em relação ao meu primeiro casamento. O meu primeiro casamento foi considerado civil, uma vez que eu casei só civilmente. Perante a Igreja Católica, num segundo casamento, eu era considerada solteira. Sim. Eu era divorciada e o meu marido era solteiro. Então, nós fomos considerados solteiros. Outra coisa que aconteceu conosco, nós tivemos uma cerimônia de casamento, matrimónio. Inclusive, nós casamos, foi uma surpresa muito grande no lugar onde nós casamos, porque nós casamos durante uma missa. Não foi feita alarde, não foi feito nada. A única coisa que o padre falou, e que era um padre quem eu considero bastante e gosto muito dele, porque tive o privilégio de participar com ele fora da igreja. Então era um padre que me dava luta e sempre que ele me dava luta eu estava nos pés dele perguntando alguma coisa. Então é assim, perante aquela assembleia que estava ali, foi uma surpresa muito grande porque o padre Mário, eu posso dizer inclusive o nome dele, o padre Mário guardou os primeiros 2 bancos do lado direito da igreja, estariam reservados. E tudo bem. Aí chegou a tal daquela família. Meu pai, minha mãe, os meus filhos, a minha nora, primos que vieram que eram padrinhos pela parte do meu marido. E foi uma surpresa geral. Ah, a menina casou pela igreja, mas não é o pai dos filhos dela. Não, não é. Então é assim, eu vivi com o pai dos meus filhos, num casamento civil, 26 anos. O casamento acabou por desgaste, o que me foi colocado na altura foi que eu não era mais a mesma mulher, eu estava gorda, eu já não era a menina que eu era quando eu casei, e eu fiquei com a cara no chão. E eu disse, sim, senhora, também fui mazinha, que eu podia mudar, mas ele não mudava mais, eu estava velho. Aí o meu casamento acabou. No segundo casamento, foi o casamento abençoado pelo padre, teve essas coisas todas, teve tudo bonitinho, mas nos últimos 4 anos não comeu pauzinho porque não dava. Sabia que se me batesse, apanhava também. Apesar de no Brasil ter a lei da Maria da Penha, eu fiquei muitas vezes calada, porque se eu me mexesse de alguma forma, ia ser pior para mim. Então, acabei ficando quieta. Mas no dia que eu pus fim ao casamento, eu disse, não quero mais, eu fiquei, como a Creusa falou. Eu fiquei 2 anos. Eu dormia com um cão.
tá? Eu dormia. A minha segurança era um cão. Todos são casos. São casos. Então, Nada. não adiantou de nada ser casada pela igreja. Não me Mafalda, socorreu nada. É isso. Mafalda, que Sim, é católica, sou. Mafalda crê que o seu casamento, conforme os dogmas da igreja, e a igreja faz isto, Não acha percebi. que eu ainda não acabei a pergunta. Sim, mas não Mafalda percebi o acha, que disse. ok, a Mafalda acha que com a bênção, eu vou ser mais direto sem falar nisso. Sim, não precisa de escolher as palavras, pode ir direto ao ponto. Com a bênção da igreja, com a bênção Sim. sacerdotal, Sim. e sendo a Mafalda católica, acha que está faltando no seu casamento? Não será bem por isso. Eu, como sou católica, sigo os mandamentos. Os mandamentos já estão no meu casamento. Ok? Sim. Agora, eu quero a bênção da igreja. Quero muito. E um padre, para mim, a má atitude de um padre não define a igreja católica. Há muitos casos de muitos padres que não, no meu entendimento, não estão a ser, ou pelo menos a cumprir o seu papel, o seu verdadeiro papel. Agora, para mim, um mau padre não define a igreja, nem os dogmas da igreja, nem para mim os mandamentos são fundamentais. É isso que para mim me leva a ter isso presente na minha vida em tudo. E se um casal seguir os mandamentos, nunca terá problemas. Agora, se um falha nessa parte, aí sim há um problema. Mas há um problema de fé, há um problema de caráter, há um problema de muita coisa aqui que... Agora, para mim, nada me demove contra isso. E não é isso que vai mudar em nada, porque eu já sigo esses princípios. Portanto, não... Essa pergunta que eu fiz é... Sim. Se a Mafalda, como católica e atendendo as coisas da igreja, Sim. se acha que tem falta dessa bênção para ser feliz, para viver feliz com o seu marido, com a sua família? Não é uma questão de falta, é uma questão de princípio. É sentir mais próxima de Deus, abençoada por Deus nesta união. Não sei se estou a responder à sua pergunta ou não, mas é por essa cartola que eu me rejo. Eu já entendo. Eu entendo toda a Amanda quer intervir, vai. É assim, sabe qual foi? E isto aqui estou falando para a Creuza e falo para a Mafalda também. Sim, porque para o Joseph não adianta, porque o Joseph ele acaba indo mais ou menos pela mesma cartilha que eu. Então sim. É assim, a partir do momento que eu tenho o respeito pelos sacramentos, eu estou conectada com o outro lá em cima, sem eu ter necessidade de ter uma pessoa que me foi negado, não foi uma vez só, foram 3 vezes. Num casamento religioso, no batismo dos meus filhos, que só me afastou da igreja. Única e simplesmente. Só me afastou da igreja. A única coisa que eu tenho que reconhecer de muita gratidão a este segundo casamento, quer a gente queira, quer não, é que ele me levou, através dos dogmas da igreja, me levou à mesa da comunhão. Coisa que durante 26 anos eu não pude fazer. Porquê? Porque como eu respeitava a igreja, eu não comungava. Porque a igreja dizia que eu não tinha a bênção e estaria em pecado.
Então, me afastei da igreja. É ou não é, Creuza? E hoje ainda é assim. Nós não podemos. Nós Pois não é que eu- podemos, porque eles acabam dizendo que é uma opção da pessoa esse casamento se manter civil. Ok. Com o casamento religioso, com esse casamento religioso que não deu certo, eu voltei para a igreja. Eu voltei para a comunhão. Eu consegui comungar de novo. Coisa que eu não fazia. Olha, Porque eu fui educada dessa forma, assim. E eu estou colocando assim porque é mesmo os Antônios. Dentro de que a igreja me diz que eu estou em pecado, então eu não posso comungar. Eu não comunguei. Mas eu casei pela igreja. Acabei ficando viúva. Eu separei-me, mas foi relativamente curto, não chegou a dar um divórcio nem nada, porque o dito cujo 7 meses depois faleceu. Mas eu voltei para a igreja. Eu vou à missa quando eu quero, eu comungo. Foi a única coisa de boa que me arrastou. sim. Olha que eu tenho uma experiência de vida que eu tinha tudo para ter tudo contra a igreja. Não vou aqui expor essa situação, mas posso lhe dizer que foi muito grave. Foi numa situação de um testamento e a igreja beneficiou muito com isso. E tinha tudo para estar contra tudo. Agora, há uma coisa que me mantém fiel. É exatamente os mandamentos. Porque são, para mim, é como ter regras na sociedade. Eu que se for à sua casa, à casa de alguém, há regras que eu tenho que respeitar. Eu não vou lá impor a minha forma de estar e de viver. Eu vou sim respeitar a forma daquela pessoa receber e respeitar as regras da casa deles. Não vou dizer a que horas é que eles têm que jantar, nem a que horas é que eles têm que se deitar. Eles sim é que me vão dizer a mim quais são as regras. Na igreja, para mim, é a mesma coisa. Existem regras. E nós sabemos isso à partida. Ou escolhemos estar e respeitar, ou escolhemos sair. Mas eu vivo bem com isso. E se um dia não me fizer sentido, eu sou batizada, eu não fiz a primeira comunhão, nem a segunda, nem nada. Eu fui simplesmente batizada. Os meus pais me deram essa opção de escolha, ok? Meu pai estudou num colégio de padres, fez o percurso todo até ao crisma, tudo e mais alguma coisa, e alguma coisa afastou da igreja, não da religião, ok? Mas nunca impôs a vontade dele aos filhos. Nós tivemos direito de escolher. Meu irmão é teu, por exemplo. Repare. Agora, a mim, os princípios e os dogmas da igreja são um exemplo para a sociedade. Agora, não quer dizer que com isso nós sejamos obrigados a cumprir e a viver a nossa vida como se fosse a última palavra. E não é isso que nos põe mais perto de Deus ou mais longe. Por exemplo, a minha filha, ela escolheu fazer o batismo, a catequese, ninguém lhe impôs. Ela, desde muito pequenina, que se sente próxima de Deus. Ela via uma imagem na rua e ela dizia, olha, Jesus, com 1 ano e meio. E repare, ninguém impôs isso à minha filha. Portanto, é assim que nós aqui, ela fez a catequese aqui, a primeira comunhão aqui e a segunda comunhão. Em Portugal ela não faria. Faria, ela já estava não a fazer. Faria, não, porque a igreja não aceita, os pais não são casados pela igreja, então a igreja não aceita. Não, faria. Mas o Papa, ela esteve na catequese. Já falou sobre isso. Eu e o meu marido não éramos casados na altura pelo papel, nem pela igreja, e ela esteve na catequese. Ninguém nos impediu coisa nenhuma. Sim, mas aí é que está. Lá está. Não, é que é tal coisa. O casamento, o ser civilmente, estar em estado civil solteiro, a igreja não nega. Agora, se for num estado civil por opção, e no caso civil, quando eu digo é um casamento de registro civil, não entra, não. Acredito que eu entrava.
Só se Tudo fosse muito portas depende, era aí que eu estava a querer chegar. Tudo depende do padre e da leitura que o padre faz da Igreja Católica. E é por isso que eu disse que um padre não faz a Igreja, ou não faz a religião católica. É isso. E Agora lhe digo, há relativamente poucos dias, Papa Francisco, o Papa Francisco escreveu uma nota que está aí na internet, quem quiser ver, acerca das mães solteiras. Ele diz, por que é que uma mãe solteira não há de ser aceita na igreja? E é o Papa a falar. É o Papa. Lá Bom, está. lá está. São os tais dogmas que este Papa está a desmistificar. E Isso. muito bem está a fazer. E muito bem. Por isso é que tem muita gente dizendo que ele é um Papa comunista. Seja ele comunista, olha, eu sou comunista como ele. Eu gosto dele. Eu não sou contra ele de maneira nenhuma. Mas eu tenho ouvido. E, aliás, se vocês andarem no meu Face, vocês vão ver que tem grandes lutas em cima disso. Eu sigo muito aquilo que ele diz, aquilo que ele fala. Dogmas são dogmas. É verdade. E a verdade é que segundo o que disse a Mafalda há pouco, ela não é obrigada a seguir os dogmas de diversos dogmas ou diferentes. Mas a verdade é que um católico, se não seguir os dogmas, é rotulado de mau católico. Como é então? Será importante? Eu gostaria de tocar uma questão que a Mena falou, que até hoje ainda é assim, é sobre a comunhão. A igreja não permite o casal de segunda união tomar a Eucaristia. Ou seja, casou, recebeu a bênção matrimonial, o casal recebe. Agora, quando separa, no caso, essas pessoas que são parentes, que casaram, receberam a bênção, construíram lá uma família linda, mas eles vão à missa, você comunga espiritualmente. Você não pode comungar. A igreja não aceita. Vejo muitos comungando, que eu conheço muitas pessoas, né, que vivem assim e comungam. Talvez por falta de conhecimento ou porque querem comungar. Aí, o que a igreja está fazendo? Encontros de casais de segunda união. Eles trabalham na igreja, participam da missa, ajudam, fazem todos os serviços, exceto receber a Eucaristia. Então, isso continua, Mena. Você passou a receber a Eucaristia, a comunhão, porque você casou a segunda vez na igreja, porque você teve o primeiro do efeito civil, né? 26 anos. E depois 19 anos no efeito religioso. Então, você tinha todas as portas abertas para receber a Eucaristia. Ficou viúva, ou então, vamos supor que não morreu, se separou, no caso, você separou, e se você não tiver ninguém na sua vida, você pode continuar comungando. Caso não tenha, é o que diz também os dogmas, né? Você continua comungando, porque você não teve relacionamento. E as viúvas também, se não tiver relacionamento com ninguém, continua comungando. Agora, separou, se não houver a nulidade do casamento, segundo a igreja, não pode comungar. Participa de tudo da igreja, menos da Eucaristia. Há muito pano para mangas para se falar da igreja, o que está certo, o que não está certo. Aliás, dogmas
não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia fala, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com as religiões, porque as religiões foram criadas por quem? Não foi por Deus, não foi Pelos por Cristo. homens. E aí é que está. Bom, agora vou falar um pouco. Eu casei no ano passado 4 vezes e 2 sem papel. Isso é outra coisa. O que eu quero chegar é o seguinte: o primeiro casamento foi religioso, foi na igreja, foi em Angola. O segundo casamento, a igreja não me permitiu que eu casasse. Eu gostava de... Isso foi a minha primeira revolta. Porque não era eu que queria casar pela igreja. A mim, tanto fazia, mas era por ela. A ex-esposa, cujo pai era, bom, pertencia aos cursos de cristandade, essa coisa toda. Portanto, por aí vocês já podem fazer ideia. Podem fazer ideia o tipo de pessoa que é. E foi uma pessoa que não aprovou o nosso casamento. Porquê? Porque eu era divorciado. Estou falando já no segundo casamento. Porque eu era divorciado. Ele não aceitou. Tivemos uma filha, ele nem olhava para ela. Nem olhava para ela. Ele fugia. Bom, mas houve uma situação em que resolvi, eu estou hoje nos Estados Unidos, eu aceitei um contrato, e não só, também por causa dela. Por ela ser filha de quem é. Quem foi ao casamento, nosso casamento foi civil, no casamento, foi o irmão e a irmã dela. Nos acompanharam no registro civil, isto em volta dela. O que acontece? O que acontece é que viemos para os Estados Unidos e o homem começou a sentir qualquer coisa. Eu, como era o genro, eu não queria saber nada, também, nada, como só eu pensei, eu era divorciado. O que acontece é que, mais tarde, eu era o genro querido dele. Eu era o genro querido dele. Ele era um homem da igreja. Como disse, ele ia a todos os cursos de cristandade que havia. Andava sempre com um crucifixo na mão. Bom, mas o que eu quero falar aqui é não é a vida que a vida me proporcionou relativamente ao casamento, como é que foi. O que eu quero falar aqui é um tema de hoje. Casar ou não pode? Ora bem, eu fui casado 4 vezes, com papel, e 2 sem papel. Sabem o que é que eu estou falando? Até tive um desses casamentos, durou 6 meses. 6 meses. Na verdade, a verdade é o que acontece. O primeiro casamento durou pouco tempo. O segundo casamento durou 11 anos. O terceiro casamento, eu estou falando do casamento de papel passado, durou 6 meses. E o último casamento, que é o atual, estou com 22 anos. Não é um casamento religioso, eu não preciso de dogmas, eu não preciso de nada, absolutamente nada. Ela também não precisa absolutamente nada. Porque nós estaremos numa coisa e falamos todos os dias. As igrejas,
eu já fui, ela também, nós já participamos algumas igrejas. Eu mais por curiosidade, porque fui, como disse, fui criado na Igreja Católica, eu fiz a primeira comunhão, eu fui catequista, eu fui crismado, essas coisas. Mas a Igreja não me faz, seja ela católica, seja outra qualquer onde nós já fomos, eu fui por curiosidade e hoje estou convicto disso. Eu sou feliz no meu casamento, tenho 22 anos e nunca precisei de bênçãos sacerdotais. Agora, gostava de explicar como é. Muitos dizem, sem a bênção da igreja, o casamento não é. Isso não é verdade, isso é mentira. Isso é mentira. Basta-nos a mim e à minha mulher, acreditarmos que Deus existe, falamos com Ele todos os dias, queremos em Deus, em Jesus Cristo, mas não vamos atrás dessas pedras. Uma igreja que nós fomos uma vez, algumas vezes, para ver, há bem poucos dias, está aí na internet, a pastora, ou seja, a bispa, que é a bispa, sabe o que é que ela disse? Lá para os seus seguidores, vocês têm que pagar o dízimo. Se não têm dinheiro, peçam emprestado. E é isto. É por isso. Eu não vou para qualquer... Bom, se me convidarem para ir a um casamento numa igreja católica, eu, se tivesse de optar por uma igreja, eu optava mais pela católica. Sem dúvida nenhuma. Mas eu não vou optar por nenhum. Não opto por... Agora, posto isto, como é que é possível dizer-se que um casamento que não é abençoado, e eu já ouvi isso muitas vezes, não estou dizendo que foi a Creusa. Não. Já ouvi isso muitas vezes, mas por gente católica, um casamento que não é abençoado pelo sacerdote, não é um casamento feliz, não é um casamento decente. Bom, mais longo casamento que eu tive até hoje e continuo com ele são 22. Eu não tive bênção sacerdotal e creio que nem preciso ter. Sobre o assunto de casamento, isto está muito em voga no Brasil, isso é outra parte que vamos tentar, mas já vamos com 1h18 minutos. Há uma coisa que está muito em voga no Brasil, principalmente entre artistas e artistas que têm todas as direções religiosas, não são católicos. A Creusa que está no Brasil agora, já ouvi falar da relação aberta do casamento? Sim, muito. E então? Essa relação aberta, como é que isso funciona? Olha, Joseph, eu já li e já ouvi falar, existem quase 2 formas desse casamento aberto, a relação aberta. Então, às vezes até casados mesmos estão entrando nessa onda da relação aberta. Ou seja, eu andei lendo muito, inclusive aqui em Brasília é o que mais se tem, como Brasília também é a capital do divórcio, segundo os estudos aqui no Brasil, né? Os casamentos duram muito poucos, é a capital onde se trai mais no Brasil, segundo os estudos, né? E as relações abertas são aquelas, somos casados, mas está muito monótono, está muito isso, muito aquilo, podemos convidar um casal. Aí tem
tem uma noite ali a 4, é um casamento aberto e continua do mesmo jeito. O outro casal vai embora e que eles continuam. E existe aquele casamento também aberto, que cada um no seu lugar são casados, mas não querem viver mais juntos, cada um no seu apartamento, e quando eles querem, eles se encontram. E também o casamento aberto, que eles sabem que tanto ele sai com outra, como ela sabe também, e o casamento continua perfeito. Principalmente esse lado da relação em noites a 4. Isso rola muito aqui em Brasília. E se você não brinca, assim, por exemplo, o A3 também. E às vezes você conhece pessoas, você tem uma boa amizade, de repente você é surpreendida para uma noite a 3. Essa ação de 3, 4, isso existe, não é só no Brasil, existe nos Estados Unidos. Existe em todo lado. No entanto, os casamentos, eu tenho seguido, portanto, eu tenho que saber, eu tenho que buscar, eu tenho que falar, que é para poder vir para aqui e nós também debulharmos um pouco os assuntos, não é? Por exemplo, o casamento, a relação aberta, eu não vou citar nomes de artistas que são demasiadamente conhecidos. Sim. Mas eles falam abertamente, eles vão para a internet, eles fazem os podcasts e falam no... Há um casal de artistas que eu aprecio muito como artistas, que levam uma relação aberta desta maneira. Eles não vivem separados, não vivem cada um no seu apartamento, vivem na mesma casa. Só que cada um faz aquilo que quer, vai para onde quer, com quem quer. Isso, casamento de relação aberta. Para onde é que nós vamos parar? Para existir essa relação aberta, não preciso casar. Eu não preciso casar. Eu posso me dar com 1, 2, 3, 4 pessoas. 5, 6 pessoas. Agora, não sei o que é a igreja. Eu sei que a igreja não há de maneira nenhuma abençoa, entre aspas, uma coisa dessas, mas é uma coisa tão banal no Brasil que eu não consigo entender como é que as pessoas falam sobre religião, sobre casamentos e existindo no meio destas pessoas precisamente essa coisa que chama relação aberta. Eu não sei o que é que vocês pensam sobre isso. Eu acredito assim, Joseph, realmente você citou muito bem, e eu acredito que as pessoas que vivem essa tal relação são pessoas que realmente, é a minha opinião, não têm conhecimento da palavra de Deus, não têm conhecimento dos mandamentos e não são pessoas tementes a Deus mesmo. Porque o que eu conheço não é que nós já estamos santos, vamos subir do jeito que está aqui para o altar. Não é isso. Mas uma relação aberta é algo que você vê. É a minha opinião, vocês podem discordar. Deus não pode estar presente numa relação dessa. A minha opinião, Deus não está presente. Tudo bem, separou, casou, vive direitinho, é uma coisa. Agora, essa relação aberta, cada um sai a hora que quer, chega a hora que quer, bebe. E eu vejo muito mais do que isso, dessa relação aberta. Eu digo para você, mas é a promiscuidade mesmo. E eu digo, há estudos e saem constantemente aqui no Brasil. Brasília é a cidade que mais se
atrai e onde há mais divórcio. Porque, segundo os estudos também, devido ao poder aquisitivo, tanto de um como do outro, nenhum quer depender do outro, ou seja, dar satisfação, e começa aí mesmo. Eu tenho amigos assim. E como estava falando, dessa relação aberta em outro sentido, de 2, 3, 4. Por exemplo, é porque eu sou uma mulher centrada, eu tenho princípios, eu tenho caráter, mas eu respeito cada um. Mas quantas vezes eu estou com amigos, entendeu? E vem a proposta mesmo. Ah, não topa hoje os 3, eu, meu marido e você? Sério? E deles também. Você não topa também hoje? 3, eu, você e ela? Normal para eles, entendeu? Já cortei a amizade por causa disso, devido à insistência de no fim de semana se convidar, vamos sair, vamos para tua balada, e quando chega ali, deixa que o convite é assim, aberto. E os dois, entendeu? Não quer uma experiência hoje diferente? Nós temos uma. E é dito isso, nós temos uma relação aberta e saudável. Ele sai com quem quer, eu também, e temos também 3, 4. Não quer hoje ser a terceira? Entendeu? Desse jeito. É desse jeito, entendeu? Já levantei, está à mesa e já fui embora por várias vezes, por causa da insistência. Entendeu? Entendo. E você me pergunta, mas não é pessoa que lhe conhece muito bem? Sim, pessoas que me conhecem muito bem, sabem meus princípios. Aí você não quer quebrar esse paradigma hoje? É sério. O mundo está de pernas para o ar, está de cabeça para baixo. Só quase que não dá nada. Bom, hoje É sério. Posso falar? Pode. É o seguinte, eu quando digo não caso, eu falo, eu posso ter um compromisso com uma pessoa de respeito, e aí vou entrar naquilo que a Creuza está falando. Sim. É respeito recíproco. Vais morar na tua casa por comodidade e por eu querer, talvez não querer mais dividir nada com ninguém. Não certo. que eu não queira dividir aquele tempo gostoso, amoroso, tudo, mas eu não quero mais monotonia, porque os desgastes, a maior parte dos casamentos, vêm através de aquela constância, aquela coisa, aquele marasmo, aquelas coisas. Então, hoje, eu coloco assim, eu não caso. Eu namorado? Sim, senhora. Vamos passar férias? Sim. Vamos. Vamos passar um final de semana? Maravilha. Ou a 2. Não tem essa nem de 3, nem de 4. Estou fora. Sou muito moderninha, mas não chega tanto. Então, cada macaco no seu galho. Nessa ilha acontecem casos desses, Mafalda? Dessa relação aberta que aqui estivemos a falar? Estou no país da liberdade, esquece. Pois. Aí é. No país, quer dizer, os franceses, não é? São de mente aberta. Sim, mas como é uma... mas isso aí é velho, homenagem à trois. Não, mas não é isso. Como é uma ilha, ou, portanto, um espaço mais restrito, às vezes as coisas... Mas é restrito para gente rica. Passa-se de tudo, como no resto do mundo. Se calhar até mais ainda. Agora, eu estou um bocado fora desse círculo, portanto... Mas então aí também acontece disso, não é? Claro, com certeza que sim. E eu sou muito liberal com os outros. Comigo é que eu sou fiel, lá está, aos meus princípios. Cada um é intelectual, cada um. Lógico. A água que acha que é mais pura. Cada um toma a água que é mais pura. Exatamente. Esse é que é mais pura. Nada contra. Bom, meninas, eu creio que já é tempo de nós terminarmos aqui. Sei que a Creuza, suponho
o Creuza quer sair, e a Creuza vai para a Está na hora balada. dela. Ela vai para a balada. Eu vou começar por ela. Obrigado, Creuza, pela participação uma vez mais. E conto contar com você na próxima semana também. Se não faltar, claro. Então, o assunto, né, casar ou não casar, eu deixo a minha opinião em particular, vale a pena. É muito bom casar, é muito bom ter alguém, ter um companheiro, é alguém que você possa dividir a sua vida. E em relação ao que eu falei agora no final, sobre a relação aberta, realmente isso vai de acordo com o princípio de cada pessoa, né? Você não está livre de um convite, principalmente quando se trata de uma mulher divorciada, né? Então, aí você está numa roda de amigos que tem isso, é comum, mas a minha opinião é casar, viver bem, ser feliz. E o casamento aberto, para mim, não rola. Então, boa noite para todos. Desejo um excelente semana e muitas bênçãos sobre todos Amém. nós. Um beijo aos Obrigado. ouvintes e a Beijo, vocês. querida. Também. Obrigada, querida. Bom final Vou de sair. semana. Juízo na balada, Obrigada. viu? Juiz da balada. Um beijo, Cuidado com o tchau. rolê, hein? Tá Ela bom, vai mas eu vou para a esperar balada. vocês aí. Vou esperar Eu já vocês se sabia, despedir. por isso eu mando ela ir embora o mais depressa. Ela vai para a balada. Já tem gente à espera. Tchau, queridos. Obrigado. Tchau, boa Mena, noite. Tchau. Mena, que também está mais longe, está a 5 horas daqui. Obrigado pela presença, obrigado pela participação e até para a semana. Eu para a semana não vou estar presente. Eu para a semana estou de mochila às costas, já estou com uma cilhane. Vai Eu para a estou balada de para a semana. mochilão, eu estou de mochilão, mas eu dou notícias. Ela vai para a balada para a semana. Tá bom? Boa Vou pisar aí um bocadinho. Vai ficar gostoso, vai ficar bom. Vocês vão ver notícias depois. Divirtam-se. Ok, Mena, obrigado, boa noite. Obrigada, Boa balada. Mafalda. Até para a semana. E agora, Mafalda aqui, a minha vizinha. Pois é, nós somos vizinhos. Vizinhos aqui das Caraíbas, esperando sempre de olho no furacão. Sempre. Obrigado pela presença uma vez De mais. nada, o prazer é todo meu. Estamos por aqui, já sabe, para a semana, se puder, cá estarei. Sem dúvida. Obrigado, então. Bom fim de semana. Um beijo para vocês e obrigada, mundo. Não esqueçam de dar o like. Sim. Bom, Tchau, então vamos despedir-nos aqui do canal, depois eu vou despedir-me do outro lado da rádio. Até para a semana. Até para a semana. Até para a